Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Jussara Rodrigues. Vamos conversar um pouquinho com expansão da consciência? Eu adoro conversar com expansão. E vocês? É muito bom, né? Sair da caixinha, falar de coisas que parecem até um né? Que mistério, não pode falar disso. E por que não pode falar? É muito pelo contrário, devemos expandir a nossa consciência, falar daquilo que não nos era permitido. Há um tempo atrás, se você falasse, né, de extraterrestres, de naves espaciais, você era considerado um louco, né? A gente foi reprimido, não podia dizer. Hoje, estamos vivendo momentos maravilhosos, podemos interagir, conversar com vocês sem a gente ser chamado de doido, né? Porque não é doideira, é a realidade que estamos vivendo nesses tempos cruciais, né? Que está nos levando a um novo ser, a um novo humano, a viver um novo sistema, a estarmos entrando numa nova terra, uma nova consciência. Os seres humanos terão que ter uma nova consciência para habitar essa nova terra. Não é qualquer um que vai acessar isso, né? Não é qualquer ah, como se diz, são seres fraternos que irão habitar a nova Terra, que não destrói o planeta, são seres que têm consciência de amor verdadeiro, né? Seres que respeitam e estão em unidade com a sua consciência crística. Então, é um convite intenso para todos, né? Muitos serão chamados, mas nem todos os escolhidos. Então, essa é a famosa separação do joio, que é por frequência vibracional. E tudo que está ali no Apocalipse, né, acontecendo agora, mas de uma forma que a gente nem imaginava que ia ser assim, né? Eu vou contar um relato do meu avistamento de uma nave que eu fiz aqui na minha casa, né? Já foi o ano passado. Eu moro aqui nessa casa recente, né? Vai fazer acho que uns 2 anos que eu moro aqui. E é uma casa ampla, ela dá uma visão muito boa para o céu, tem a natureza aqui perto e eu consigo ver o céu. Eu gosto muito, né? Estrela, lua, adoro ver o céu à noite, assim. E de dia também, né? A gente entra nessa conexão com a natureza, é muito bom. No andar de baixo, só que eu não vi aqui no andar de cima, por incrível que pareça, foi no andar de baixo. Eu estava saindo na porta, assim, estava segurando uma garrafinha de água na mão, e olhando assim como quem não quer nada, na hora que eu olho pro céu, gente, tava anoitecendo assim, sabe? Era umas 6:30, quase 7 da noite, então o céu tava começando a ficar escuro, sabe? Gente, eu entrei em choque, porque a hora que eu olhei, eu vi um objeto passando. E quando a gente vê, a gente sente que é diferente aquilo. Ele não era um avião, e não tinha formato de avião, né? Ele era neon, tinha luzes verde, azul e translúcido. Você via que não era um objeto sólido, ele era um objeto luz, sabe? Era uma luz passando no céu. E acima dele tinha um outro objeto, parecia uma estrela, que acompanhava esse objeto. Ele era um objeto, ele é comprido, né? Assim, não era aquele formato redondinho, era aquele formato mais assim, de charuto, né? Comprido, assim. E era fino, e é, até chegaram a falar, Starlink. Não, não é Starlink. Dava para ver, era neon, era translúcido. Esse objeto acompanhava ele, depois esse objeto que parecia estrela sumiu. E ficou só ele passando. Na hora que ele passou, eu vi esse objeto, vi sumindo e vi ele passando. Eu fiquei em estado de choque. Só que eu estava com o celular na mão. Ao mesmo tempo que eu queria contemplar, eu com a garrafinha de água na mão, fui tentar filmar, né? E já viu como saiu, né? Mas eu tenho esse objeto registrado nas minhas redes sociais. Acho que eu postei novamente para quem quiser ver. Tá lá no meu Insta, no meu Face, tá bom? E aqui eu vou ver se eu posto aqui também nessa outra plataforma, no TikTok, né? Então, aí eu é, fiquei assim, em estado de choque, filmei, e esse objeto passou, foi embora. Fiquei, gente, uma emoção muito grande. Parecia que era para eu ter visto aquilo. Me fez um convite, falou: Oi, estamos aqui. E foi o que eu senti quando eu vi, né? E o mais intrigante, né, foi que no outro dia isso teve uma repercussão
na TV, porque não foi só eu que vi. Então, esse pessoal aqui do estado de Minas, né, dessa região para cá, várias cidades viram esse objeto, várias pessoas relatando, várias pessoas filmando, e quando eu fui ver a filmagem das pessoas, era realmente o mesmo objeto que eu tinha visto. E, e depois, e até ninguém conseguiu falar o que, que era esse objeto, né? Mas nós sabemos que muitos avistamentos estão sendo feitos. Isso é uma preparação para a humanidade. Já o governo americano já está liberando documentos, tudo que estava escondido, gente, de documento, né? Quando que a gente ia imaginar que abertamente nós íamos poder conversar sobre esses seres, sobre objetos voadores, sobre essas novas, essas civilizações avançadas que estão operando aqui na Terra, né? Então isso é um chamado, uma preparação para a humanidade. É, por que estão preparando? Vale lembrar que esses seres não estão chegando na Terra, invadindo ou, vamos descobrir o que, que é a Terra. Não, eles estão no comando dessa operação da Terra, desde sempre, eles sempre estiveram aqui. Eles coordenam, eles são os anjos que nós estávamos esperando. Eles são esses seres que ajudam nesse projeto chamado Projeto Terra, né? É, vocês acham mesmo, lá na Bíblia tá, né? E a estrela de Belém seguiu acompanhando os três reis magos até onde Jesus nasceu. Vocês acham mesmo que uma estrela andou e acompanhou os três reis magos? Gente, aquilo era uma nave espacial guiando, né? O mestre Sananda, nosso Jesus, é um comandante, ele é um ser especial que veio em missão aqui na Terra trazer essa consciência crística. Então a jornada dele foi acompanhada por esses seres, né? E desde sempre, o planeta Terra é um projeto dessas consciências que estão a níveis superiores, né, a bilhões de anos avançados na, em suas consciências, são seres ascensionados já. Então, essa interação vai acontecer com a humanidade, isso é tudo uma preparação. Percebam agora, por exemplo, o filme do Steven Spielberg, que é o Dia D, né, que vai falar sobre esses seres, vai falar sobre o contato, a grande revelação que será para a humanidade interagir com esses seres. Muito de nós já está sendo preparado por esses seres para conversar com vocês, né? Para conversar sobre é, é, esse contato que já está acontecendo, que é de dentro para fora. E vale lembrar que nós também somos extraterrestres, porque nós não somos da Terra. Então, um extraterrestre é um ser que não é da Terra, né? Mas nós estamos aqui. Percebe que quando morre, né, esse corpo fica. E você vai para onde? A consciência vai para onde? A consciência é livre no universo, ou aquele espírito vai reencarnar, porque ele ainda tem aprendizados para cumprir, né? Então, ele vai reencarnar novamente na matéria, mas muitos vão conseguir essa libertação, né, de não encarnar mais na matéria, mas esse é um processo longo. Às vezes precisa de várias encarnações para que a alma ascensione. E esse momento estamos sendo chamados, muitos vão ascensionar para uma nova realidade, de quinta dimensão. A quinta dimensão é o que chama de a nova terra que Jesus veio trazer na Bíblia, né? Essa nova é a volta, né? E a Nova Jerusalém nada mais é que uma cidade astral, uma nave espacial astral, né? Que chegará no fim dos tempos, né? Que Jesus retornaria, não tem tudo isso? Então, isso é a naves espaciais que será ali levado aquelas almas que vão habitar um novo reino, uma nova terra. Enfim, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, assunto, né? Abertamente, porque já tem que se falar sobre isso, né? Porque o contato vai acontecer mais cedo ou mais tarde, avistamentos de naves, quanto material tem aí na internet. Gente, a menina lá do aeroglifos lá, né? É, das plantações, que é aqueles círculos que aparecem, Curb Cyclones, né? Ela filmou uma energia se movendo ali, gente. Então, assim, não tem como mais segurar, né? Só não ver quem não quer. Prepare-se e expanda a consciência. Gente, beijo no coração. Ah, e não tenha medo. Não precisa.